Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Marcos, segundo Evangelho de Marcos, capítulo 11. É uma leitura da Bíblia Sagrada, né? Então, nós vamos abrindo ali. Glória a Deus. Se todos acharam, nós vamos ler. Aqui, irmãos, vai se falar sobre a entrada de Jesus em Jerusalém. Então, o primeiro verso diz assim: E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos. E disse: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrarei preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-me. E se alguém vos disser: Por que fazeis isso? Diz-lhe que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. E foram, encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e soltaram. E alguns dos que ali estavam lhe disseram: Que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhe como Jesus lhe tinha mandado, e deixaram-nos ir. E levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e o espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que o seguiam clamavam, dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosanas nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo ao redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Até aqui, irmãos. Então, aqui nós vemos, irmãos, a passagem, glória a Deus, do Senhor Jesus. Ele, glória ao nome do Senhor Jesus, nós vemos aqui nessa entrada que o nosso Senhor, Jesus vai visitar, né? Seria a primeira visita do Senhor Jesus ali em Jerusalém, no primeiro verso aqui, que Marcos registrou. Também isso está lá no livro de Lucas, no capítulo 2, versículo 41 e 52. Também visita o Senhor Jesus ali como menino. Jesus foi em Jerusalém ali como menino. Vamos abrir aqui, irmãos, em Lucas. Vamos abrir em Lucas, capítulo 2, versículo 41. Vamos ver aqui uma das visitas que o Senhor Jesus fez, uma das primeiras visitas, foi a primeira dele. Olha aqui, ó, Lucas, capítulo 2, versículo 41. Diz aqui, ó: Ora, todos os anos iam aos seus pais em Jerusalém às festas das Páscoas. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminaram aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não soube José, nem sua mãe. E pensando, porém, eles que viriam de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam entre os parentes e entre os conhecidos. E, como não encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. E quando ouviram, maravilharam-se, disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim conosco? Eis que eu, e, eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios dos meus pais? E eles não
compreenderam a palavra que lhe dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e lhe era sujeito. A sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. Então vejamos aqui, irmãos, na palavra de Deus, que o Senhor Jesus, ele foi em Jerusalém com 12 anos de idade, né, amados? Então, e aqui depois nós vemos aqui o Lucas, o Marcos tem registrado, Lucas mostra essa passagem ele quanto um menino, né? Então nós vemos aqui nessa aldeia, depois nós passamos para o versículo 2 aqui, onde vai mostrar a aldeia, né? Que o Senhor Jesus, ele vai dizer que ide à aldeia, está de frente a vós. Então, irmãos, ali ele estava ali perto dos montes de Oliveira, glória a Deus. E essa seria provavelmente, essa aldeia seria essa aqui, que chama-se Batfagé, tá bom? Então, vemos aqui, irmãos, que ele falou para eles ir buscar um jumentinho, que eles procurassem ali, vai encontrar um jumentinho, e eles foram, irmãos. Eles, no versículo 4, nós vejamos aqui, que eles foram e encontraram um jumentinho de um lado de fora. E então esse jumentinho estava bem à vista ali. Olha como o Senhor Jesus prepara todas as coisas, meus amados irmãos. Por isso que eu digo, amados, quando a gente confia no Senhor Jesus, olha, tenha certeza que Cristo está no controle de tudo na vida de vocês. Tudo, meus irmãos. Só basta a gente obedecer e andar com Ele, estar sempre próximo dele, tá bem? Para que nós possamos, em nome de Jesus, ser grandemente abençoado por Cristo. Então vejamos aqui que eles encontraram, né, no versículo 4, eles encontraram esse jumentinho preso do lado de fora. E ali nós vemos aqui que depois foi perguntado por que se estão soltando. Então eles deram o mesmo recado que Jesus pediu para falar. Irmãos, é isso que nós temos que aprender. Nós andarmos na palavra de Deus, andarmos conforme, tudo que Deus fala, ele cumpre, irmãos. Agora, o que nós temos que tomar cuidado é nós falar de nós mesmos, tá certo? E dizer que é o Senhor. Então, temos que tomar cuidado e nós temos que andar mais na palavra de Deus, na luz da sua palavra, e pode ter certeza que ele não deixa ninguém confundido e ninguém envergonhado. Meus amados, nós vemos aqui então, já no versículo 7, né? Aqui vai dizer assim, quando eles levaram o jumentinho, né, ao Senhor Jesus, e lançaram sobre eles as suas vestes. E, claro, Jesus sentou. Então, o que aconteceu nessa passagem? Esses dois discípulos, irmão, não está dizendo quem é, né? Não sabemos que são dois discípulos do Senhor Jesus. Eu creio, irmãos, que poderiam ser aqueles três mais próximos de Jesus. Seria Pedro, João, Tiago. Poderia ser dois desses discípulos aí, que é os mais íntimos, mas não está escrito aqui, tá bem? Então vejamos aqui que esses discípulos, irmãos, eles pegaram as suas vestes, puseram sobre o lombo do jumentinho. E podemos ver que o nosso Senhor Jesus, então, ele vai sentar em cima. Amados, vamos dar uma observada nessa passagem também, no livro de Zacarias, no capítulo 9 e versículo 9, que é uma profecia messiânica, tá bom? É uma profecia, Zacarias, né? Capítulo, deixa eu ver aqui, Zacarias, que eu falei isso, Zacarias 9, versículo 9. Então, pode ver que é uma profecia messiânica que Zacarias, ele profetizou. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, vamos lá. Zacarias, olha aqui, ó. Capítulo 9, versículo 9, diz assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. Irmãos, olha só a profecia que Deus usou desse profeta Zacarias, há muitos anos atrás, e Jesus, ele vai. Então, veja, irmãos, todo mundo sabe que um rei, ele é imponente, ele é realeza,
e os cavalos são cavalos nobres, adestrados, as celas, né, são assim muito bem, tudo de primeira, vamos dizer assim, numa linguagem bem popular, tá bom? Mas o nosso Senhor, o rei é rico, né, irmão? Ele é dominador. Mas aqui, olha só como as coisas dos céus, ele é o inverso da terra. Aqui, para um homem ser rico, para um homem ser poderoso, ser rei, ele tem vestes nobres, né? Bem, vestes delicados, nobres. Ele tem as suas vestimentas, o seu, tudo que tem dele, os seus cálices, tudo ouro, todas as coisas, indica a riqueza material. Esse sim, o rei material. Mas aqui em Zacarias está dizendo para que a filha de Sião exulta, ó filha de Jerusalém, que o teu rei virá justo e salvador, pois Cristo é o Messias. O nosso Senhor Jesus, ele é justo e ele é salvador, porque todos vocês creem que ele salvou as nossas vidas. A nossa alma tem vida hoje através do sangue do Cordeiro, que é Cristo Jesus. Ele morreu na cruz para nos dar a vida eterna. Vocês podem ver isso em Efésios capítulo 2, versículo 8. Você vê lá, que maravilha! Olha o que o Senhor nos deu e nós não merecemos. Ele deu gratuito. Olha, esse é o Rei, é Cristo. Então, vamos ver como Jesus na época ele era. Se ele era rico ou ele era pobre materialmente. Então ele diz assim: eis que o teu rei virá a ti, justo Salvador, vírgula, pobre. Jesus não tinha cavalos imponentes, até pegou uma jumenta emprestada, irmãos. Vocês estão vendo aqui, olha, louvado seja Deus, montado sobre um jumentinho, filho da jumenta. Esse jumento, irmão, era um jumentinho que nasceu, a jumenta também provavelmente estaria ali próxima, e ele nunca ninguém montou num jumento. Meus amados irmãos, um cavalo que não é adestrado, um cavalo que nunca foi montado, ele sai pulando. Jumento, vocês não têm ideia o que é um jumento. Eu já andei em cima de um jumento, só Jesus mesmo, é só ele mesmo, misericórdia. Então, aqui, esse jumento, o Senhor senta sobre ele, e a virtude do Senhor domina todo o animal, e o animal anda e cai entre nós. Irmão, que honra também para esse animal, né? Lógico que ele nem vai saber, mas o criador dele estava sobre ele, irmão. Coisa mais linda. Irmãos, o que que o Senhor nos ensina nesta manhã? Alegra os vossos corações, que o Senhor Jesus está conosco, o Criador, que, lógico, Deus falava, haja luz, o verbo que estava em Deus, Cristo, tudo se fazia, e o Criador está em nós. O nosso Pai está dentro dos nossos corações, o nosso Senhor Jesus Salvador, o Espírito Santo. Irmão, não é um momento de alegria e de dar glória a Deus, o quanto o Senhor nos ama. Por isso que eu digo a vós, vamos dar valor a Cristo Jesus, vamos dar valor ao nosso Deus, vamos honrar o nosso Pai, porque o que Ele deu para nós, nós não merecemos, irmãos. Foi pura misericórdia e bondade dele na nossa vida. Como diz em Salmos 23, acho que é versículo 9, né? Diz assim, e certamente que a tua bondade e misericórdia me seguirão por longos dias, e habitarei na casa do Senhor, né? Por longos dias, me seguirão perdão, certamente a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão, e eu estarei na casa do Senhor por longos dias. Então, queridos, aqui está a profecia de Jesus. Esse capítulo de Zacarias 9 e versículo 9 é uma profecia messiânica falando do nosso Senhor Jesus. Voltando aqui, então nós vemos nesse versículo 7 esse cumprimento, né, irmãos? Também, se vocês forem procurar Mateus capítulo 21, versículo 5, João capítulo 12, versículo 5, também está ali mostrando o símbolo, né, messiânico da ação do Senhor Jesus, está bem claro. Eu vou até abrir aqui Mateus 21, eu quero abrir para os irmãos, tá bem?
para que nós possamos, vamos dar uma observada aqui. Mateus 21, versículo 5. Toda a glória a Jesus. Olha aqui o que diz, ó. E dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem aí, manso, assentado sobre uma jumenta, sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Olha só a humildade do nosso Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos dar uma olhada também nessa passagem no livro de João, capítulo 12, versículo 15. Santo Evangelho por João, capítulo 12. Olha o que diz aqui, no versículo 15. Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Então lembra que ele estava sentado no filhote, no filho, tá bom? No jumentinho filho, não na jumenta. Glória ao nome do Senhor. Então vejamos aqui nessas passagens, irmãos, o que o Senhor, como é que ele veio. Então, igreja, muitas pessoas é assim, quando ele espera alguém que vai reinar, um rei, é um homem, na terra a gente espera um homem poderoso, um rei, aquele que tem muita formação, aquele que tem riqueza, status. Você viu o Senhor Jesus? Nós espirituais, nós andamos na contramão deste mundo, porque quem quer ser grande aqui na terra é o menor no reino dos céus. Então, vocês observam que isso nós já falamos no capítulo anterior, no capítulo 10, e nós aprendemos isso. Então, o que nós aprendemos com a leitura da palavra da Bíblia? Nós aprendemos a ser manso, como Jesus era manso. Se nós andarmos como Cristo andou, que nem ele falou assim, aprendei-vos comigo, aprendeis de mim, que eu sou manso. Vem, ó, para iniciar, vinde vós todos que estão cansados e oprimidos, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então ele está ensinando para nós aprender com ele. E se é para aprender com ele, é para ser igual a ele. Vamos ser mansos, vamos confiar, vamos ter mais fé no Senhor, vamos confiar no Senhor e pode ter certeza que haverá muitas maravilhas e livramentos na nossa vida, porque ele troca o nosso fardo, ele dá um mais leve, o jugo fica suave. Então vamos lá. Irmãos, vamos observar então aqui agora, nós vejamos aqui, glória ao nome do Senhor Jesus, no verso 8 aqui do capítulo 11 de Marcos. Então, muitos estendiam ali as suas vestes pelo caminho, outros cortavam ramos das árvores e outros espalhavam pelo caminho. Então, nós vemos aqui os grupos, olha, no versículo 9. E aqueles que iam adiante e os que o seguiam. Então, tinha povos na frente do Senhor Jesus, Jesus com o seu jumentinho, e depois tinha povos atrás do Senhor Jesus. Um estava adiante, Senhor no meio, e os outros estavam atrás, seguindo o Senhor Jesus. Amados, então nós vemos isso aqui, irmãos, que vamos ver que também isso eles estavam fazendo, irmãos, conforme estavam aqui, isso aí era uma tradição que eles faziam. Eles cobriam a estrada com as vestes, né? E ramos para receber um rei. Vamos ver isso? Então, quando aqueles homens cortavam os ramos, eles jogavam nas estradas, né? E os outros colocavam as vestes também, porque estava recebendo um rei. Irmãos, olha que interessante. Jesus estava num jumento, ele era pobre, estava num jumentinho, uma simplicidade, mas o povo já tinha ele como um rei. Vamos dar uma olhada para entender melhor isso. Vamos abrir no livro de 2 Reis, no capítulo 9 e versículo 13. Vamos ver como é que eles faziam isso, irmãos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Olha, 2 Reis,
no capítulo 9, no versículo 13. Vamos dar uma observada aqui. Olha aqui, então, ó. Então se apressaram, tomando cada um a sua roupa, quer dizer, suas vestes, puseram debaixo dele, no mais alto degrau, e tocaram a trombeta e disseram: Jeú reina. Tá vendo? Porque aqui estava, Jeú foi ungido como rei de Israel, e ali eles estavam já passando, né? E assim esses homens apressaram, tomando cada um as suas roupas, as suas vestes, e jogavam ali, e estavam ali tocando as suas trombetas. Então, era essa forma, essa era uma tradição, quando o rei estava ali entrando em Jerusalém. Muito bem. Irmãos, então nós vemos aqui, voltando de novo para Marcos, glória ao nome do Senhor Jesus, nós percebemos, vocês estão vendo, irmão, que tudo isso aqui é uma profecia, tudo cumprindo, louvado seja Deus. Já no versículo 9, irmão, nós observamos que aqui está escrito que aqueles que iam adiante, como fui disse a vocês, que clamavam, né, eles estavam clamando, eles diziam assim, ó, aqueles que iam adiante, os que seguiam, clamavam dizendo, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Irmãos, o que significa a palavra Hosana? Muitos de nós falamos assim, glória a Deus, Hosana nas alturas. Muitos louvam a Deus, mas poucos conhecem a palavra chamada Hosana. Irmãos, Hosana quer dizer salva-nos. É isso que quer dizer. Tá bom? Então, vamos ver aqui, glória a Deus, que aqueles que estavam indo adiante, que seguiam, eles eram peregrinos, irmãos. Aquele povo já vinha com Jesus, tá bom? E não eram os de Jerusalém, eles já estavam vindo com Jesus. Eles tinham visto o Senhor Jesus operar milagres, o Senhor Jesus curar enfermos, expulsar demônios, bom, muita coisa, né? Como também multiplicações dos pães, como está aqui escrito na Bíblia. Nós podemos ver que eles são peregrinos que estavam acompanhando o Senhor na viagem. Vamos só voltar um pouquinho para Marcos capítulo 10 e versículo 46. Aqui está exatamente, olha só esses peregrinos, ó. E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó, quem? O Senhor Jesus com seus discípulos, e uma grande multidão. Olha só, tá vendo, irmão? É essa multidão que estava com o Senhor Jesus. Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Jesus estava indo. Então, eram esses homens, né? Louvado seja Deus, essas multidões que estavam, glória a Deus, peregrinando. Então, nós vemos isso. Os peregrinos, irmãos, que saíram ali de Jerusalém, também ao encontro do Senhor Jesus, que é onde que deu esse encontro, nós vamos ver isso aí também no livro de João, no capítulo 12, versículo 9. Vamos dar uma olhada lá. João, capítulo 12, glória a Deus. Versículo 9, olha o que diz. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Então, esse povo dos judeus que estavam em Jerusalém, né, eles souberam de Jesus, foram ver, conferiram tudo aquilo. Aí, nessa vinda da entrada de Jesus, esse povo dele também saiu, esse povo saiu de Jerusalém ao encontro do Senhor Jesus. Uma passagem linda, ela é maravilhosa, irmão. Isso também nós podemos ver aí, está aqui escrito em Mateus, capítulo 21, no versículo 10 e 11. Vamos ver em Salmos, irmãos. Aqui está mais bonito ainda. O que diz aqui no livro de Salmos? Então, vamos entender. Aqueles gritos, irmão, que a multidão deram, as declamações, que ele fala assim, bendito Hosana nas alturas, bendito o rei que vem em nome do Senhor, né? Vamos dar uma olhada aqui para não errar aqui, vamos falar bem mais claro aqui, onde eles estavam clamando, dizendo aqui no versículo 10, ó, bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Esse é o versículo 10. Vamos dar uma olhada
no livro de Salmos 118, irmãos. Vamos ver a outra profecia, glória ao nome do Senhor, no versículo 25 e 26. Salmos, glória ao nome do Senhor Jesus. 118. Toda a glória a Deus. Salmo 118, 25 e 26. Olha o que ele diz. Salva-nos, quer dizer, hosana, agora te pedimos, ó Senhor. Ó Senhor, te pedimos, prepara-nos. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. A profecia cumprindo em Marcos, no capítulo 11, nesse versículo 10. Está vendo, amado? Aqueles homens, os judeus, eles conheciam as Escrituras, o Antigo Testamento. Por isso, amados irmãos, por que nós temos a leitura da Bíblia Sagrada? É a mesma coisa, nós estamos tendo conhecimento. Só que um detalhe, não é um conhecimento material. Nós temos agora Jesus Cristo. Nós temos o Espírito Santo de Deus. E o nosso Deus, ele nos ensinou, o nosso Senhor Jesus nos ensinou, irmão, que nós devemos, sim, examinar as Escrituras, porque é dela que testifica do nosso Senhor Jesus. Glória ao nome de Deus, não é verdade, irmãos? Então, irmãos, nós não podemos errar sem a leitura da palavra de Deus. Nós temos que ter a palavra de Deus, nós temos que ser instruídos da palavra de Deus. Por que o Senhor Deus deixou a Bíblia Sagrada para nós? Justamente para nós ter conhecimento dele e também termos a justiça divina, porque a palavra de Deus é uma justiça divina na nossa vida. É a vontade do Pai que nós sigamos ele. Tem muitas passagens, né, que o Senhor tem falado, que o meu povo é destruído por falta de entendimento, perece por falta de entendimento. Irmãos, agora nós temos a graça, nós temos Jesus Cristo, ele nos deu esta graça, o amor, ele nos deu o caminho que é ele próprio, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Irmão, como que nós não devemos examinar as Escrituras que se fala do nosso Salvador? Nós estamos sendo instruídos por ele. E é por isso que nós estamos aqui, para que nós sejamos um cristão realmente fervorosos na presença de Deus, confiante no Senhor Jesus, nas suas promessas, na doutrina dele. Nós vamos reverenciar o nosso Pai, nós vamos reverenciar o nosso Senhor Jesus, o seu Espírito Santo, teremos um respeito, tomaremos mais cuidado, ser vigilante, vamos vigiar, vamos orar mais e vamos ter uma consciência pura e não ser meninos na graça, mas já ser homens e mulheres valorosos e também, irmãos, como está em Efésios capítulo 6, versículo 10, fortalecido no seu poder, no poder de Deus, com toda a armadura. Então, nós temos que ser forte, não é ser forte musculosamente, materialmente, é ser forte no espírito, se fortalecer, comer o pão vivo. Quem é o pão vivo? É Cristo. Cristo é o pão e ele nos dá vida. Então, amado, nós precisamos nos fortalecer no Senhor Jesus, no poder de Deus, e assim somos fortes em Cristo Jesus. Desta forma, nós rejeitamos o pecado, nós lutamos contra o pecado, contra a tentação, e assim seremos vencedores, porque Cristo aperfeiçoa em nós, embora nós sejamos fracos, mas ele nos fortalece, o poder dele fortalece nós. Então, com Cristo somos fortes, sem Cristo, totalmente fraco. Entendeu, meus amados? Vamos voltar para a palavra do Senhor aqui. Na Bíblia, né? A palavra já está, mas vamos voltar na Bíblia. Então, irmão, nós vemos aqui, nessa passagem 9, né, que eles clamavam com umas vozes bem altas, eles davam aqueles gritos, a multidão fazia essas declarações, glória a Deus. Então, irmão, o aleluia, isso aí era cantado ali na Páscoa. Lembra que Jesus estava indo ali, né? Tempo de Páscoa. Então, irmão, hosana, para que vocês guardem isso.
quando vocês ouvirem algum irmão, irmã que estiver orando, falar hosana nas alturas, glória a Deus, lembra que hosana significa salva-nos, entendeu? Salva-nos. Hosanas nas alturas, oh Deus de Todo-Poderoso, e assim por diante, tá bem, irmãos? Era isso que eles faziam. Muito bem. Então, vamos agora no versículo 10 aqui, e nós vemos aqui que esse povo gritava essas palavras, né? Lembra, irmãos? É bonita essa passagem, que isso aqui nos faz entender, olha, bendito, isso é o 10, né? Bendito o rei do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Isso aí já estava nos gritos, irmãos. Sabe quem fez isso? Vamos ali no capítulo 10, versículo 47. Lembra do Bartimeu? Aquele cego, Bartimeu? Quando ele ouviu, ó, ele ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, quer dizer, gritar, e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lembra? E o povo estava repreendendo ele para não importunar, né? Não, repreendia ele que para ele calasse, mas ele clamava cada vez mais. E assim, irmãos, nós devemos clamar ao nosso Senhor, né? Louvado seja Deus. Amados, depois aqui no versículo 11, o nosso Senhor Jesus, ele entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como já foi tarde, ele saiu de Betânia. Então, naquele dia, ele entrou, ele observou todo aquele templo ali, e de repente ele acabou indo embora, porque já estava tarde, né, irmãos? E ele foi embora. E aqui vai terminando. Agora nós vamos ler que Jesus vai voltar. E aqui então está escrito assim, ó, no versículo 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folha, porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse-lhe: Nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre. E os seus discípulos ouviram isto. E vieram a Jerusalém. Vocês perceberam, né, irmão? Jesus tinha ido a Jerusalém, como já era tarde, ele viu todo o templo ali e depois ele foi embora. Agora vieram a Jerusalém. No dia seguinte, eles estão vindo em Jerusalém, estava com fome, não achou, ele amaldiçoou a figueira e vieram a Jerusalém. Chegou lá em Jerusalém. Olha só, no versículo 15, vieram a Jerusalém e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras do que vendiam pombas, e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo caminho. E os ensinava dizendo: Não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós as tendes feito covis de ladrões. E os escribas e os principais sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam a ocasião para matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para a cidade. Glória ao nome do Senhor Jesus. Vamos parar por aqui e nós vamos ver, irmãos, aqui nessa passagem do versículo 15. Nós estamos vendo aqui, meus amados, glória a Deus, que o Senhor, ele veio aqui um pouquinho antes aqui no versículo 12, por falar aqui no 12, que no dia seguinte, né, que o Senhor foi ali, então ele localizou uma figueira. E eu queria chamar a atenção da igreja, irmão, dos irmãos aqui. Parece ser estranho o Senhor Jesus amaldiçoar uma árvore, que ele sempre abençoou, não é verdade? Não é, assim, se nós parar e pensar, parece estranho isso, não é? Mas o Senhor Jesus, ele fez isso porque tinha um fundamento para ele fazer isso. Ele não amaldiçoou de qualquer jeito isso, tá bem? Tudo o Senhor Jesus tem algo para nos ensinar.
Então, veja bem, quando Jesus ele localizou essa figueira e viu que não tinha nada senão folha, e por quê? Irmão, não era tempo de figo naquela época, quando Jesus fez. Mas a figueira também, ela poderia ter alguns figuinhos do temporão. Você sabe que toda árvore, irmão, frutífera, ela tem o tempo dela para dar fruto. Mas existe um tempo também, chama temporão, que ela dá alguns frutinhos fora da época. Então, só que essa figueira, ela não deu nenhum figuinho comestível ali para ele, não é verdade? Aí ele chega, quando viu ela ali, né, e não encontrou, aí Jesus, no versículo 14, então ele vai usar aqui, dizendo, nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre. E os discípulos ouviram isso. Então, essas palavras que o Senhor Jesus expressou, irmão, é uma maldição, porque ela falou, nunca mais. Quer dizer, ele esterilizou essa figueira e de uma forma que tirou a vida dela também, porque ele também tem poder sobre a vida e sobre a morte. Isso é muito claro, tá bom? Então, esse foi um dos últimos milagres que Jesus fez, irmão, e que foi registrado aqui, claro, pelo evangelista Marcos, né? E pode observar que é o único milagre que ele fez de destruição. Observe isso, foi o único milagre que ele fez de destruição. Nos evangelhos do Antigo Testamento, vocês podem ver que a figueira, ela era símbolo de Israel. Vamos dar uma observada nisso? Vamos ver por que Israel era, por que a figueira era símbolo de Israel. Vamos ali no livro de Jeremias, irmãos, no capítulo 24. Jeremias, capítulo 24, vamos ver o que está escrito ali, tá bom? Glória a Deus. Glória a Jesus. Jeremias. Glória a Jesus. Capítulo 24. Diz assim, ó. Nós vamos ler aqui do versículo 1 a 10 para ter uma melhor compreensão, tá bom? Aqui fala assim sobre 2 cestos de figo, né? Então, diz aqui, ó. Fez-me o Senhor ver, eis 2 cestos de figo, posto diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativo Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros, e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Um cesto de figo muito bom, com figos temporãos, mas o outro cesto de figos muito ruins, que não se podiam comer, de ruins que eram. E disse-me, Senhor, o que vês tu em Jeremias? Perdão, e disse-me, Senhor, que vês tu, Jeremias? E eu disse, figos, os figos bons, e os ruins, muito ruins, que não se podem comer, de ruim que são. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, como estes bons figos, assim também conhecereis aos de Judá, levado em cativeiro, aos quais enviei deste lugar para a terra dos caldeiros, para o seu bem. Observa que Deus está no controle e que Deus é que comanda tudo, tá vendo, irmãos? Versículo 6. Porei os meus olhos sobre eles para o seu bem. Quer dizer, Deus está olhando para o bem. E eu farei voltar a esta terra, edificá-lo-eis, e não o destruirei, e plantá-lo-eis, e não o arrancarei. E dar-se-á o coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e se merão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. Agora observa o versículo 8. E como os figos ruins, que se não pode comer, de ruins que são, porque assim diz o Senhor, assim entregarei Zedequias, rei de Judá, aos seus príncipes e ao restante de Jerusalém, que ficou nesta terra, e os que habitam na terra do Egito. Entregá-lo-eis para que sejam um prejuízo, uma ofensa para todos os reinos da terra, o opróbrio de um provérbio e um escárnio, uma maldição em todos os lugares para onde eu arrojar.
enviarei entre eles a espada, que é guerra, a fome, a peste, que é a enfermidade, até que se consuma, a fome é a pobreza, até que se consuma de sobre a terra que lhe dei a eles, a seus pais. Perceberam que o Senhor Deus usou uma figueira como símbolo de Israel? Vocês estão percebendo? Um minuto, irmãos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, irmãos, observa essa passagem aqui. É que eu estava vendo aqui que, graças a Deus, não caiu a internet, tá bom? Então, veja bem, nós estamos vendo aqui uma das passagens sobre o símbolo da figueira com Israel. Tem uma passagem que o Senhor Jesus fala assim, né? Quando a figueira estiver brotando, aí está chegando a volta do Senhor Jesus, tá percebendo? Usando símbolos. Agora, veja bem, vamos ver uma outra passagem que também está no livro, irmãos, de Oséia, no capítulo 9, versículo 10. Vamos ver o que está ali no livro de Oséias. Louvado seja Deus, né? Deus, ele é maravilhoso, meus irmãos. O Senhor, ele conhece todas as coisas. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Vamos ver aqui, ó. No capítulo 9, versículo 10. Olha o que diz aqui, ó. Muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá, e ele lembrar-se-á da sua injustiça e visitará os pecados deles. Achei Israel, perdão, eu acabei lendo o versículo 9, o versículo 10. Achei Israel como uva no deserto, vi os vossos pais como a fruta temporã da figueira, olha aí, entrando na figueira, no seu princípio, mas eles foram para Baal Peor, e se consagraram a essa vergonha, quer dizer, eles foram para a idolatria, e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Então, veja, irmãos, aqui as profecias, e vou voltar logo lá, e queria que vocês voltassem de novo, irmãos, para o livro aqui, ó, nós vamos voltar para Oséias, capítulo 2, versículo 12, Oséias, ainda no livro de Oséias, capítulo 2, versículo 12, diz assim, ó, esvearei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz, esta é a minha paga que me deram aos meus amantes, eu, pois, farei delas um bosque, e feras do campo os devorará. Então, veja, a figueira nós sabemos que é alimento também, tem frutos, né? E se vocês procurar também no livro de Jeremias, irmãos, também vai estar ali no capítulo 8, né? No capítulo 8, versículo 13, também está ali claro, tá bem? Agora, eu preciso levar vocês até Lucas, esse é o mais importante. No Evangelho de Lucas, capítulo 13, vamos até Lucas, capítulo 13, e vocês vão entender que toda árvore que não produz fruto, ela é cortada. Então, irmãos, nós temos que produzir frutos, viu, meus amados? E esses frutos é para a honra e para a glória do nosso Deus. Tá? Então, tem muitas pessoas que não estão nem se preocupando com a obra de Deus na sua vida, com o que Cristo fez na sua vida. E isso é muito perigoso, irmão. Nós temos que dar atento, nós temos que frutificar, nós temos que granjear talentos diante de Deus. Nós não fomos chamados a esta graça só para ficar parado, nércio. Nós temos que produzir fruto. E nós temos que estar na videira para ter esse produzir fruto. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos na leitura da palavra de Deus, justamente para a gente produzir fruto. Então vamos lá. No capítulo 13, irmãos, nós vamos ver aqui do versículo 6 ao 9. Vai falar da parábola de uma figueira, tá bom? Que ela é infrutífera. Observa aqui, ó, Jesus falando, ó. Ele dizia essa parábola. Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto. Não achando, e disse ao vinhateiro, eis que há 3 anos eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse, Senhor, deixa este ano até que eu escava em redor e esterque, e se der fruto, ficará, e se não,
depois mandarás a cortar. O que nós aprendemos? Você está vendo que é uma figueira. Tá bem, irmãos? Veja, o Senhor, ele plantou em nós já temos aqui, ó, nós temos a graça de Jesus Cristo. Agora nós precisamos frutificar, meus irmãos, viver com Cristo, produzindo fruto para Deus, produzindo frutos de glória, de honra, frutos espirituais, aprendemos quais são os frutos do Espírito Santo. O amor, que é a caridade, a bondade. Você vai encontrar em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, que vai se falar da mansidão, do domínio próprio, a bondade, a longanimidade, enfim, vai estar lá. Esse é nós que temos que produzir, nós temos que ir aonde vamos conseguir? Nós deixando que a palavra de Deus entre em nosso coração e o Espírito Santo trabalhe em nós. Ou seja, vocês precisam, e eu, todos nós, precisamos despojar o velho homem e realmente nos vestirmos do poder da palavra de Deus, renovado em Cristo Jesus, que não é só no batismo, tem que dar a continuidade o conselho da palavra de Deus. Tá bem? Então, veja, nestes versos, um dia, o que o Senhor está nos ensinando? Que um dia o Senhor vai vir e nós vamos ter que prestar conta para Ele. Um dia Ele vai chegar na vida de cada um de vocês e Ele vai buscar o fruto. E se encontrar que vocês não têm fruto, não tem como reinar. Precisa dar continuidade. Irmãos, muitos são batizados, mas os escolhidos, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então, o chamado, todo mundo vai se batizando, mas poucos são escolhidos. Por quê? São aqueles que vão produzir fruto. Irmãos, medite materialmente. Medite comigo materialmente. Vocês compram 2 pés de figueira. E você quer que esses 2 pés de figueira, vocês vão plantar no fundo do quintal de vocês. E vocês querem que produzam fruto. Porque vocês querem o fruto dele. Vocês fazerem qualquer coisa com aquilo. Fazer, enfim, doce de figo, dar para os amigos. Bom, enfim, vocês querem. Aí, de repente, as duas crescem juntas. Só que uma dá bastante figo, a outra não dá um. E passa 1 ano, passa 2, passa 3. O que você faz com aquela árvore lá? Você tinha um objetivo que aquela árvore era para dar fruto, só que ela não dá. Então, ela precisa ser substituída, precisa cortar ela. Não, eu quero uma outra que vai dar fruto. Aquela não presta. Entendeu? Irmãos, entenda isso, que esse certo homem que tinha uma figueira, que estava no meio da vinha, ele veio procurar fruto e não encontra. E ele pega e fala, olha, eu estou vindo há 3 anos, eu não encontro um fruto nessa árvore. Irmãos, agora eu queria que vocês meditassem, eu também, todos nós. Quantas vezes Jesus está na nossa vida, o Senhor Jesus, quantas vezes ele olha para nós, ele tem encontrado algum fruto em você? Em cada um de vocês? Ou só fica murmurando, ou só ficamos falando, Deus não está na nossa vida, e nós fica só murmurando, que nem o israelita lá no passado, lá no deserto. Irmão, o Senhor está esperando o fruto nosso, de cada um de nós. E se nesta manhã você realmente está aprendendo, tome uma atitude, meu amado irmão, minha amada irmã, e mude os seus pensamentos e vai para os pés do Senhor e que você aceite esses conselhos, porque Jesus estava falando daquele tempo, mas isso serve para nós nos dias de hoje também. Nós precisamos, né, amados, crescer, nós precisamos crescer, nós precisamos produzir fruto. Olha lá em João capítulo 15, sobre a união íntima de Cristo com os crentes, sobre ele é a verdadeira videira, né? Ele é a videira, e nós, o Pai é o lavrador e nós somos as varas. Aonde que produz a vara? Produz na videira, ou seja, produz no tronco ou vai produzir nos galhos? Nos galhos. Quem são os galhos? Somos nós. Então nós precisamos estar ligado com Jesus Cristo. E a figueira aqui, ela tem que estar ligada. Então nós estamos aprendendo, irmão, que o Senhor, um dia, ele vai vir na sua vida e você vai ter que prestar conta. Cadê os frutos? Então, meus irmãos, nós precisamos meditar muito na palavra de Deus e nós precisamos tomar atitude, porque o Senhor Jesus está vindo, viu? Se alguém aqui está achando que está demorando, cuidado, hein? Nós não sabemos o dia nem a data, mas você já começa a estar bem preparado, porque qualquer momento ele virá. E independente se vier coletivo, ele pode vir qualquer momento na vida de cada um de vocês, dentro de 1 hora, dentro de um dia.
dentro de alguns minutos. Nós não sabemos. Então, nós temos que andar preparados, tá bem, irmãos? Vamos voltar para Marcos? Vamos voltar para Marcos, irmãos? Então, vamos voltar aqui para Marcos, no livro de Marcos, no capítulo 11. Então, vocês entenderam, né, irmãos? Por que que o Senhor Jesus, nesse versículo 14, isso é muito importante. Então, por que que ele expressou aquelas palavras de maldição para aquela figueira? Agora vocês entenderam através de Lucas, né? Vocês perceberam. Então, ele faz isso literalmente. Ele acaba fazendo esse milagre de destruição desta figueira. Lembra que a figueira era um símbolo de Israel. Era não, é o símbolo de Israel. E o que que isso nos ensina? Ensina, irmãos, que nós vamos olhar aqui, que quando ele volta para Jerusalém, nós observamos isso, que vocês vão observar agora o motivo dele ter destruído aquela figueira, amaldiçoado ela, porque agora vai acontecer com Israel. A figueira estava simbolizando Israel, estava no caminho. Agora ele vai entrar dentro de Jerusalém. Observa. No dia anterior, ele só entrou, viu tudo aquilo, os cambistas, viu todas aquelas coisas lá, e agora ele vem no dia seguinte, de manhã. E olha aqui. Versículo 15, nós lemos aqui, né? Que eles entraram, o Senhor Jesus entrando no templo, ele começou a expulsar os cambistas, né? Aqueles que vendiam, compravam no templo, ele derrubou as mesas do cambista, as cadeiras, aquelas que vendiam pomba, né? E não consentia que alguém levasse algum vaso no templo. Por que que o Senhor Jesus fez isso, irmãos? Porque as escrituras sagradas já estavam profetizando que o Messias ia purificar o templo. Aquele templo estava abominável. Entendeu? Então, veja, vamos dar uma observada no livro de Ezequias, no capítulo 37, versículo 26. Vamos lá. Glória ao nome. Ezequias, capítulo 37, versículo 26. E farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua. Eu a estabelecerei e multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles, e serei o seu Deus, e ele será o meu povo. Jesus foi lá para purificar, irmãos. Nós estamos vendo aqui que o nosso Senhor Jesus, ele foi lá purificar. Glória ao nome do Senhor Jesus. Vamos observar no livro de Malaquias também, no capítulo 3. Malaquias vai ser, salve o erro, o último livro da Bíblia, da Palavra de Deus, aqui no Velho Testamento, tá? No livro do profeta Malaquias, capítulo 3, ele vai dizer bem claro assim, ó, no versículo 1 ao 4, que fala sobre o anúncio, né, da vinda do Senhor Jesus. Olha só, nós vamos ler do 1 ao 4. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho. O mensageiro é o anjo, né? O meu anjo, né? Que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor. Jesus não foi no templo? O Senhor, nosso Salvador, não estava lá no templo. Olha a profecia em Malaquias, profetizando aquele dia. Então, virá ao seu templo o Senhor. E quem vós buscais? O anjo da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará, subsistirá o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como sabão do lavandeiros. E assentar-se-á com um fundidor e purificador da prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro, como prata. Então o Senhor trarão oferta em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Vê que o povo, irmãos, olha, lá no começo, bem no começo, quando iniciou, o povo de Deus, eles tinham reverência com Deus, tinham respeito, tinham temor. Os anos vão passando, eles vão relaxando. E é aí que nós estamos aprendendo na palavra de Deus. Quando nós somos novos, batizados,
nós temos aquela alegria, e nós queremos falar de Cristo, nós queremos falar de salvação, e anuncia, nós somos os verdadeiros anjos, né? Assim dizer, anjos materiais, vamos dizer, não vai falar anjo de lado celestial, tá bom, irmão? Somos os verdadeiros mensageiros, vamos usar essa palavra para vocês entenderem. E mensageiro e anjo que usa a palavra de Deus são como anjos, tá? Todo aquele que anuncia a palavra de Deus são como anjos. Então, veja, porque faz a vontade de Deus. Então, como mensageiro, nós anunciamos, olha, aquela alegria, e serve a Deus, e congrega, e fala de Cristo, e lê a Bíblia, e ora bastante. Só que os anos vão passando, muitas coisas vão entrando na nossa vida. Aí a gente ora menos, a gente clama menos, a gente discute mais, vira mais crítico, cada vez mais crítico, em vez de estar na obediência de Deus. E aí vai abominando. Foi o que o povo de Israel fazia, começou a servir outros deuses. E por quê? Vai vindo geração e vai mudando a cabeça das pessoas. Irmão, irmã, não deixa que ninguém mude a cabeça de vocês. A cabeça de vocês é Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Nós somos a igreja de Jesus. E como que nós temos que nos proteger? Estar na palavra de Deus, andar com Deus, andar com Jesus Cristo, andar na palavra de Deus. Para isso temos que ter conhecimentos da palavra de Deus. Louvado seja Deus. E nesta manhã, Deus está nos dando essa maravilha, esse tesouro do céu, jogando seus dons celestiais aqui na terra. Jogando não, perdão. Descendo seus dons. Vamos usar com mais reverência isso. Ele está dando a nós esta grande oportunidade, dando a cada um de vocês este dom. Use eles, amado. Frutifiquem na presença de Deus. Tá bem? Bom, então vamos voltar aqui, né, nessa passagem aqui que nós vimos em Malaquias, e nós vamos completar isso também no livro de João, no Santo Evangelho de João, no capítulo 2. Olha o que diz aqui, ó. João, capítulo 2, no versículo 13 a 17. Olha o que diz aqui, ó. Vamos ver a outra passagem, além de Marcos, João também fazendo isso. No livro de João, ele mostrando isso também. Olha aqui, lembra que eu falei para vocês que aquele dia que Jesus estava entrando era próximo à Páscoa? João já é mais claro em dizer isso. Olha que diz, ó. Estava próximo à Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois. Agora aqui, João vai detalhar o que vendia. Marcos não detalhou, só detalhou que tinha cambista e que estavam comprando e vendendo. O apóstolo João, que estava próximo também, então ele detalha o que estava acontecendo no templo. O que quer dizer, olha as coisas terríveis que acontecia lá. Olha, no versículo 14, e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombos e o cambista sentado. Lembra, eu quero fazer vocês lembrar que Jesus, no dia anterior, à tarde, ele entrou no templo, observou tudo, como já era tarde, ele foi embora. Aí ele volta no dia seguinte. É esse dia seguinte que ele está mostrando aqui. Versículo 15. E tendo feito um açoite de cordões, lançou todos para fora do templo, também os bois, ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombo: tirai daqui esses, e não façais a casa do meu pai casas de venda, quer dizer, casa de ladrões, covis de ladrões. E os seus discípulos lembraram do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. Está vendo, irmão? Aonde que está escrito isso? Como é que esses discípulos foram lembrar? Lembram que eles também liam as escrituras do Antigo Testamento? Vamos lá no livro de Salmos, no capítulo 69, versículo 9. Vamos ver o que está escrito lá? Glória a Deus. Salmo 69, versículo 9. Pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas do que te afrontaram caíram sobre mim. Está bem claro, meus amados? Viu aonde que os discípulos foram lembrar? Agora eu faço uma pergunta a vocês, com todo respeito, claro, e para justamente aguçar os desejos de vocês buscar a palavra de Deus, lendo as Bíblias, lendo cada um de vocês a Bíblia para ter maior conhecimento da palavra de Deus. Eles liam ou não liam?
Liam, porque eles lembram, está bem claro aqui, que eles lembraram disso que está escrito. Então, o Senhor Jesus ensinou a eles. Agora, irmãos, nós também. Você viu que nós vamos aprendendo? Versículo 17, 18. E responderam, pois, os judeus e disseram, que sinais... Bom, aqui, irmãos, eu vou até parar por aqui, porque é da continuidade, mas vocês já entenderam aqui o processo de tudo isso que Jesus estava fazendo, tá bom? Glória ao nome do Senhor. Que aqui você pode dar continuidade, mas eu vou parar até o 17, tá? Voltando para Marcos 11 de novo, vamos voltar ali, né, amados? Louvado seja Deus. Então, glória ao nome do Senhor. Vamos ver aqui, nessa outra passagem que o Senhor nos ensina aqui, que naquele momento ele faz aquilo que eles estavam fazendo ali, uma casa de covis de ladrão, no versículo 17. Nós estamos vendo aqui, no versículo 17, eles estão... Bom, irmãos, você viu que em João está tudo escrito lá, vendia pomba, vendia... As pombas eram para os mais pobrezinhos, que não tinham dinheiro, tinha as ovelhas, tinha os bois, e Jesus expulsou tudo aquilo ali. O Senhor Jesus, ele estava limpando o templo. O templo, irmão, estava... ele era para adoração de Deus. O templo ali, irmão, era para casa de oração. Todos eles deveriam estar lá orando, salmodiando, enfim, é isso que nós fazemos também quando nós congregamos, né? A gente canta, louva os hinos, nós louvamos os hinos, nós oramos a Deus, ouvimos a palavra de Deus, testemunhamos as maravilhas que Deus faz na nossa vida. Vocês estão percebendo que isso é muito importante. Agora, irmãos, o que corrompe um templo? É quando você entra dentro de uma igreja e está lá. Vocês me perdoam, mas esse é o dia atual da nossa vida, tá? Então, tem irmãos que estão com o celular na mão durante o culto, estão... Está adorando a Deus? Não. Está desrespeitando a Deus? Está desrespeitando a Deus. Porque a casa é a casa de oração. Tá bem? O nosso ajuntamento é um ajuntamento de uma casa de oração. Ou seja, nós estamos ali para louvar a Deus, cantando hinos, glorificando a Deus, orando ao Senhor, testemunhando e também ouvindo a sua palavra. Como eu volto a repetir. Então, existe no meio de nós irmãos que pegam o celular durante o culto, que não está na comunhão, conversam assuntos que também não é pertinente à obra do Senhor, mas à vida alheia, e pecados entrando dentro da própria casa do Senhor. Quando a gente fala casa do Senhor, irmão, na verdade, cada um de vocês é o templo do Senhor. Mas nós temos um ajuntamento, porque é importante ter o ajuntamento, o afeto, o amor. Como é que nós vamos ter o amor? Tem que estar bem próximo, bem afetivo, né? Então, amados, vocês mesmos vão observar isso. Se vocês observar, vocês vão encontrar pessoas conversando e não há mais respeito. E Jesus precisou fazer essa limpeza naquela época. E hoje, Deus está ensinando a nós aqui, através da leitura, para nós tomarmos cuidado. Se algum de vós tem esse costume, em nome do Senhor Jesus, não deixa, porque isso aí é uma brecha que está dando para o inimigo mudar. Porque, irmão, estar louvando a Deus com o coração longe dele é perda de tempo. Precisamos nos entregar de corpo e alma e espírito para o nosso Deus. Fazer a vontade dele. Está entendendo, irmãos? Então, Jesus precisou aqui fazer um grito. Aqueles homens lá começou a fazer a oferta, teve campista, né? Irmãos, imagina, com todo o respeito, medite comigo aqui vocês, vamos meditar. O templo que estava ali, o templo do Senhor, né? Que é o que Salomão fez ali, aquele templo para Deus. Era para o povo adorar a Deus, para o povo oração. Ali estava cheio de animal. Vocês me perdoam, aquilo lá não parecia um curral, não, irmão? E as fezes desses animais aí? Como é que estava essa situação dentro desse templo? Vocês pararam para pensar nisso? Não é verdade? Aquelas fezes, aquele xixi dos animais, com todo respeito, para vocês entenderem melhor. Irmão, quem que teria coragem, vontade de entrar num templo desse, irmão? Todo sujo? Claro que não estava lá dentro, mas estava no pátio deles ali.
Você tem que entrar dentro de um pátio para entrar lá dentro e ver toda aquela sujeira, aquela imundícia, num lugar que era para ser santo. Glória a Deus, aleluia. Então, meus amados, nós temos que tomar muito cuidado. Isso é uma coisa terrível, irmãos. Então, aquilo lá realmente virou um curral, cheio de animais de tudo quanto é jeito. É gaiola de pomba, e é também curral de animal preso. Irmãos, misericórdia, né? Então, Jesus falou justamente aquilo lá. Vós tendes feito os covis de ladrões. Ah, os escribas ficaram bravos, irmãos. Nós vemos aqui, né? E ainda podemos até ver isso aqui, né? E essa casa do templo do Senhor era para todas as nações. Então, ele falou que vocês fizeram covis de ladrões. Vamos ver isso lá em Jeremias, capítulo 7, versículo 11. Por que que Jesus falou desse jeito? Olha o que diz aqui em Jeremias. Jeremias, capítulo 7, versículo 11. É, pois, esta casa que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores, quer dizer, covios, né? Aos vossos olhos, eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Jesus não estava vendo aquilo? O Filho de Deus não estava vendo aquilo, irmãos? Dê licença, beber uma aguinha, tá? Nós estamos vendo aqui, irmãos, você vê outra profecia cumprindo nos dias do nosso Senhor Jesus? Glória ao nome do Senhor Jesus. Nós estamos vendo isso, irmão. Vamos dar uma olhada agora no versículo 12 até o 15 para dar continuidade desse versículo, tá bom? Do versículo 11. Olha só. E as suas casas passarão a outros, como também as suas herdades, as suas mulheres juntamente, porque estenderei a minha mão contra os habitantes dessa terra, diz o Senhor. Porque desde o menor até o maior, cada um se dá avareza. Avareza, né? Dinheiro. Eles não estavam fazendo cambiadores lá, não era cambista? Não estavam tendo negócios na casa do Senhor? Tá vendo? Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá avareza. E desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. Aqueles sacerdotes não eram falsos, irmãos? Hã? Aqueles fariseus, aqueles profetas que eles tinham lá, tudo falso. E curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Porventura, se envergonham se a cometer abominação, pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham. Nem tampouco sabem coisa é vergonhosa. Portanto, cairão entre os que caem, e também os que vos visitar tropeçarão, diz o Senhor. Glória ao nome do nosso eterno Deus. Então, amados irmãos, nós vemos esse cumprimento, né? Isso aqui na parte da sermão que Jeremias teve, ele condenou aquelas pessoas que andavam no templo por suas atitudes e comportamento, predicindo a destruição do santuário. Então, já no versículo 12, 13, 14 e 15, Deus já pressentiu, quer dizer, já declarou a destruição desse santuário. Tanto é que você pode ver que 70 anos após a morte de Cristo foi destruído o templo. As pedras, não ficou pedra sobre pedra que não seja derrubada, então foi destruído. A profecia de Jeremias cumpriu na época do Senhor Jesus. O Senhor entrou, o Filho de Deus visitou aquele templo sujo, aquele templo que era para ser a casa de oração, era avarentos, com vendedores de animais, aproveitadores. E o que esses homens eram? Esses escribas, esses principais sacerdotes, eles eram falsos, hipócritas. E tendo ouvido isto, então, quando nós vemos aqui no versículo 18, que os escribas e os principais sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles temiam,
porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. Quer dizer, irmão, levou quase um dia esse negócio aí, o dia inteiro, tá? Então, nós vemos nesse versículo 18, glória ao nome do Senhor, que foi a última palavra, assim, que o Senhor Jesus, irmão, tinha ali conversado, né? Glória, como está aqui nas Escrituras, nós podemos ver aqui, irmãos, né? Chamando eles de ladrões, né? Santo Deus. E assim, por que isso? Porque dentro de 4 dias, o Senhor seria crucificado entre os 2 ladrões. Por que que esses homens aqui estavam querendo matar Jesus? Então, vamos entender. Nós podemos ver isso aqui, irmãos, no capítulo 14 do livro de Marcos mesmo, no versículo 48. Esses homens aqui, eles queriam encontrar uma ocasião. Vamos ver aqui, então, no capítulo 14, no versículo 48, a ocasião. Olha só. E respondendo Jesus disse, saíste com espadas e varapaus a prender-nos como um salteador? Tá vendo? E o que é isso? Já estava um concílio formado e foram ao encontro de Jesus como se ele fosse ladrão, porque ele ia ser condenado como ladrão, como salteador. E Jesus já responde isso para eles, né? Então, meus amados, nós vemos aqui, glória ao nome do Senhor Jesus, que dentro de 4 dias, realmente o Senhor Jesus seria crucificado entre os salteadores. Se ele está no meio de 2 salteadores, para os judeus ele estaria como salteador também. Entendeu bem sobre essa passagem, meus irmãos? Então, foi as palavras do modo que destruíram e retornaram a conspiração dos fariseus, né, ali dos fariseus e também dos herodianos. Nós podemos ver no Marcos capítulo 3, versículo 6, eles fazendo aqueles concílios ali, tá certo? Irmãos, observa, tá? Pela palavra de Deus, nós estamos falando, lembra da figueira que Jesus o destruiu, amaldiçoando ela. Jerusalém está aqui infrutífera. Esse templo está ali cheio de cambiadores. Vocês estão percebendo que Jerusalém está representado ali como a figueira. Ele está infrutífero, cheio de pecados. Certo? Então, irmãos, espiritualmente, quando nós pecamos, que nós não damos, né? A gente fica na iniquidade, então nós não produzimos mais fruto, mas pecados produzimos. E Deus virá e não encontrará fruto em nós, vai encontrar pecados. É aí que está o perigo. Então, em nome de Jesus Cristo, vamos rejeitar o pecado em nome de Jesus e vamos produzir fruto para o nosso Deus, para o seu Filho Jesus e também ao Espírito Santo, que ele nos dá as condições para produzir. Se você deixar que realmente os conselhos de Deus, a sua santa bendita palavra, que é inerrante, infalível, poderosa, para nos ensinar, redaguir, enfim, nos corrigir, você andará na justiça divina de Deus, da palavra de Deus. Amados, nas Escrituras, vamos lá. Então, agora nós vamos ver aqui, irmãos, eles voltando. Então, vamos ver aqui que diz assim, ó. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde a raiz. Pedro, lembrando-se, disse-lhe, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Jesus respondendo, disse-lhe, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que se diz, tudo que disser, lhe será feito. Por isso que eu vos digo, a todas as coisas que pedis, orando, credes, receber e tê-la-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai se tende alguma coisa contra alguém, alguma ofensa, para que o vosso Pai que estás no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes também, o vosso Pai que estás nos céus vos não perdoará vossas ofensas.
E tornaram a Jerusalém, e andando ele pelo templo, e os principais dos sacerdotes e os escribas, os anciãos, se aproximaram dele e lhe disseram: com que autoridades fazes tu isto, essas coisas? Ou quem te deu autoridade para fazer essas coisas? Mas Jesus respondendo, disse: também eu vos perguntarei uma coisa, e respondem-me, então eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Responde-me. E eles arrazoavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não creste? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentam que João verdadeiramente era profeta. E respondendo, disseram a Jesus: não sabemos. Jesus replicou: também eu vos não direi com que autoridade faço essas coisas. Então vejamos, irmãos, nesse versículo 20, observa bem claro aqui, irmãos. Quando, olha, eles, os discípulos, o Senhor Jesus disse, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde a raiz. Então aqui está demonstrado a maldição de Jesus sobre uma figueira infrutífera. O que isso simboliza, irmão? A destruição da figueira, ela vai lembrar justamente que nós lemos ali em Oséias, né, no capítulo 10, e o capítulo 9, versículo 10 a 14, dos figos bons e dos figos ruins, eram cortados. Então, assim como a figueira, ela é infrutífera, ela foi cortada, não serve para nada. O tempo ali, ela virou lenha, foi queimada e ardeu no fogo. Essa é a verdade. A Israel também ele era infrutífero. Em que aconteceu depois da morte de Cristo? 70 anos depois, Jerusalém foi invadido, foram destruídos tudo a fogo, inclusive o próprio templo, que eles veneravam, mas faziam aquilo de covis de ladrões, não é verdade? Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, está aqui o exemplo por que a figueira, Jesus fez isso com a figueira, mostrando para o próprio povo ali em Jerusalém, mostrando para aqueles escribas, aqueles homens, como também, irmãos, eles eram infrutíferos. Entendeu bem isso? Assim foi o que aconteceu essa geração, santo Deus, só por misericórdia de Deus. Então, irmãos, nós vemos que Marcos, ele tem registrado, né? E Pedro, e aqui nós vemos agora que Pedro, ele... Ah, só voltar um pouco aqui. Você viu que secou desde a raiz até o galho, irmãos? Foi completa, a morte veio assim, tomou tudo. Pois é. Irmãos, vamos meditar agora nossa vida hoje diante de Jesus? Nós recebemos a vida, certo? Nós somos uma plantinha também nas mãos do Senhor, comparando a uma situação dessa. E o Senhor nos dê água, o Senhor nos dá comida. Espiritualmente, nós temos a palavra de Deus, e Cristo é o próprio pão vivo, a palavra de Deus que está nos alimentando, não é verdade? Então, irmãos, a pergunta é: verdadeiramente todos estão se alimentando com a palavra do Senhor, ou só são meros ouvintes e continuam pecando? Se realmente há uma transformação, dê glória a Deus. Que esta manhã, vocês e todos que vão ouvir essa palavra que o Senhor dá a graça de ler aqui, que reflitam na vossa vida e precisa tomar atitude, porque a limpeza ele já fez, ele já tirou nós do pecado, ele já deu esse dom gratuito a nós. Mas agora somos nós que temos que andar na vestimenta branca. Agora nós temos que andar na luz da palavra de Deus. Em outras palavras, nós temos que granjear os talentos, nós temos que também produzir fruto, e somente através do Espírito Santo. Então, queridos, deixa o Espírito Santo trabalhar em vossas vidas. Não tome atitudes vós mesmos, deixa o Senhor nos iluminar, e a palavra é a lâmpada, como diz em Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é a luz que ilumina o meu caminho. Então vamos deixar isso acontecer. Então, amados, ali ficou claro, naquela geração,
como aquele povo era infrutífero, não teve fruto nenhum. Tanto que o Senhor entrou no templo, Jeremias 7 lá falando, ele entrou no templo, ele, em vez de encontrar um povo servindo a Deus, encontrou, foi covis de ladrões, fazendo a casa do Senhor vendas. Um verdadeiro chiqueiro, um verdadeiro curral, fezes de animais, porque os animais têm que fazer, eles não têm culpa de nada. O lugar não era propício. Ali é lugar de servir a Deus. Quando nós entrarmos nas igrejas, irmãos, entramos com reverência. Entramos com temor. Cada minutinho que você está lá para adorar a Deus, dê Ele de todo o teu coração. Não deixa nada roubar o teu pensamento. Glória a Deus. O mestre, aquela figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus deu uma resposta para ele e disse assim: tende fé em Deus. Ele falou bem claro: tende fé em Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, veja, irmãos, quando ele falou desta forma, irmãos, nós vemos aqui no versículo 21, né? Glória a Deus. O que Jesus estava falando nesse versículo 22, quando Pedro falou daquele jeito? Jesus estava mostrando que naquele tempo, irmão, os judeus, eles tinham fé no templo. Essa é a verdade. Por isso que tudo era para o templo. A fé deles estava ali no templo. Mas o Senhor Jesus estava mostrando um verdadeiro objetivo. Que o objetivo da fé em Deus não era o templo. É para nós ter fé em Deus. Ter fé no Senhor Jesus. Não na igreja. Entendeu? Porque espiritualmente, a igreja somos nós. Vocês é a igreja de Cristo. Não é quando ele vai vir descer do céu, ele não vai vir buscar a sua igreja. Ele vai buscar igrejas de alvenaria ou igreja que tem almas. Quem vai reinar com ele? O Senhor Deus disse que vai enxugar todas as nossas lágrimas. É as lágrimas de um templo de alvenaria ou é as almas? O templo do Espírito Santo. Agora, nós temos sim o templo de alvenaria para o nosso ajuntamento, para nós cantarmos hinos, louvarmos, salmodiarmos e ouvirmos também a palavra, que é lida a palavra. E aí vai estar lá em Coríntios. Aí um dia nós vamos chegar lá. Ou em Jesus Cristo, ou em Deus. Os judeus tinham fé no templo de Salomão. Por isso que eles iam tudo lá. Mas nós não. Nós temos a fé no Senhor Jesus. Entendeu, meus amados? Estão compreendendo? Louvado seja Deus. Então, Jesus chamou a atenção deles. Ele foi muito claro. Tende fé em Deus. Tá bom? Aí ele falou aqui, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser, né? Que disser a esse monte, lança-te ao mar, enfim, né? Vamos dar uma observada sobre essa fala do Senhor Jesus. Vamos abrir aqui, irmãos, para entender no primeiro livro, porque essas coisas são impossíveis, né? Falar, ó, sai do monte aqui, joga lá, mas quando a gente tem fé em Deus, tudo é possível. Vamos ver 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 2. Olha o que diz aqui no 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 2. Aqui nós vemos que o apóstolo Paulo fala sobre o amor, a caridade. Ele ainda falou assim, ó: ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todo o mistério e todo o conhecimento, e que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tiver o amor,
nada seria. Tá vendo, irmão? Qual é a importância que nós temos que ter? O amor, a fé. Vamos dar uma observada, né? Que o Senhor vai mostrar aqui também no capítulo 3 de Marcos, né? Capítulo 3 de Marcos, vamos dar uma olhada. No versículo 28. Marcos 3, versículo 28. Olha só. Abrindo aqui. Olha que Jesus disse: na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia com blasfêmia vem, né? Que blasfemarem. Olha só vou ler, e o 29 diz: qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas é culpado do eterno juízo, né? Nem nesse século, nem o século depois. Então, veja, irmão, quero repetir o 28, olha. Na verdade, vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, nós que estamos na terra, de toda sorte de blasfêmia com que blasfemar. Quer dizer, se blasfemar contra o Pai, contra o Filho, que é nosso Pai, nosso Deus, e o seu Filho, que é Jesus. Na verdade, isso, contra o Pai e contra o seu Filho, nosso Deus e o nosso Senhor Jesus. E aí você vê que isso já é um pecado grave, né? Esse já é um pecado grave, né, irmãos? Só um minutinho. Glória a Deus. Esse já é um pecado grave. Agora veja, você viu, tem de fé em Deus. E aí você vê que isso aqui mostra que esse monte pode ser transportado também e essa pessoa pode obter o perdão. Tá vendo? Essas são um exemplo, como eu posso dizer para você, que às vezes alguém tem um monte que está na tua vida e de repente pode ser um desemprego, pode ser uma enfermidade, pode ser uma coisa. Com a fé que você tem em Deus, você pode dizer daquilo com toda certeza do teu coração, não duvidando daquilo que está falando. E pode ser removido. Irmãos, eu só preciso que sejam fechado o áudio, por gentileza, e está aqui dando retorno, tá bom? Vamos manter o áudio fechado. Então, irmãos, observe essa passagem em nome de Jesus, que o Senhor Jesus ele está nos mostrando aqui, como vocês viram aqui, que até se blasfemar contra o Pai e o Filho, ainda há perdão. Quer dizer, olha essa fé em Deus, que a pessoa se arrepende, né? E faça isso. Vejamos bem. Vamos dar uma outra observada? Também, glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Eu preciso fechar. Irmã Ângela. Sim, eu fechei, irmão. Isso. Deixa eu... Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, vamos continuar aqui no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 12. Marcos, capítulo 8, versículo 12, diz assim, ó: e suspirando profundamente em seu espírito disse: por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não se dará sinal algum. Então veja que, glória a Deus, como que Jesus ele trabalhava ali, os fariseus é que estavam pedindo, vendo, irmão? E são muitos aqui as passagens que Jesus Cristo ele tem mostrado para todos aqui, para nós, irmãos. Temos mais passagem do que isso. Temos no capítulo 9 de Marcos, do versículo 1, versículo 41, capítulo 10 de Marcos. Também Jesus fala ali do versículo 15 e versículo 29. Bom, glória a Deus. Jesus deu uma condição, irmãos, negativa: não duvidar em seu coração. E a outra positiva: mas crer para o cumprimento desta promessa. Aonde vai também estar escrito? Vamos ver em Tiago, capítulo 1, versículo 6. Vamos lá. Tiago já está lá no final do Novo Testamento, tá, irmãos? Próximo ao livro de João, Apocalipse. Vocês vão voltando ali, vocês vão encontrar João, Pedro, glória a Deus. E você vai encontrar Tiago. Olha o que Tiago diz aqui, no capítulo 1, versículo 6.
Peça, porém, com fé. Lembra que Jesus falou? Tende fé em Deus? Então, essa fé é com Deus. Peça-te, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante a uma onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada de uma parte para outra. Então, irmão, veja bem, nós temos que pedir as coisas com Deus com fé, crendo que nós já estamos recebendo. E ponto final. Não ter dúvida mais no coração. Tá bom? Jesus está ensinando isso, tá? Irmãos, e aqui ele vai dizendo que tudo que nós lemos aqui. No versículo 24, ele está dizendo de novo, né? Que tudo que pedires, orando, credes, recebê-lo-eis. Pronto. Então, nós vemos aqui no 23 e o 24, né? Nós temos, irmãos, que orar a Deus com fé. Orar com fé. Não é uma oraçãozinha, irmão, que podemos dizer assim, uma oração de costume. Temos que entender que nós estamos ajoelhados diante de um Pai Celestial que fez o céu e a terra. Você está diante de uma pessoa espiritual. Deus é uma pessoa. Você está diante do seu Filho também, que é outra pessoa. E os três são um só. O Espírito Santo é uma pessoa. Sabia que o Espírito Santo também é uma pessoa? Deus não é espírito? O Espírito também não é espírito? O Espírito Santo é espírito. Jesus está lá, né? Ele como espírito e também como carne, porque ele está lá como carne. Ele subiu para o corpo do homem, o corpo humano. Então, amados, terminando aqui, nós vemos isso, que o Senhor, ele está nos ensinando isso, irmão, que nós temos que pedir orando. Então, irmão, nosso papel da fé, temos que estar orando. Bom, no versículo 25, e aqui agora, nós temos que tomar bastante cuidado, viu, irmãos? Quando estiver orando, perdoai se tende alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe vossas ofensas. Irmãos, o que nós aprendemos nesse 25? Essa seria uma das condições, uma segunda condição que Jesus, né? Para a concessão dos pedidos, temos que perdoar as outras pessoas. Você quer que seu pedido seja aceito no céu? Eu quero. Então nós temos que perdoar as pessoas. Perdoar aqueles que nos ofendem, para que nossos pedidos sejam aceitos também nos céus. Tá bem, irmãos? Veja que aqui nós vemos que naquele tempo, irmãos, os judeus, eles oravam de pé, tá bom? Nós temos uma passagem lá que o Senhor falava que eles ficavam nas esquinas em pé, orando para todo mundo vendo. Vocês lembram disso, né? Os judeus ali, eles ficavam em pé. Essa era a posição muito comum lá entre os judeus. Isso entre eles, né? Em orações públicas. Irmãos, eu não vou, o horário está passando, eu não vou demorar muito para vocês. Vocês vão encontrar em Lucas, no capítulo 18, no versículo 9 ao 14, tá bom? E o Senhor falou: se tende alguma coisa contra alguém, isso vai lembrar também Mateus, lembra lá do Sermão da Montanha? No Mateus capítulo 23 e 24, e também Mateus 18, 21 e 35. Vamos, esse Mateus 5, 23 e 24, eu acho que é muito importante a gente dar uma olhadinha ali. Tudo é importante, tá? Mas eu vou abrir aqui Mateus, capítulo 5, 23 e 24. Glória ao nome do Senhor. Olha, deixa eu só puxar aqui. Isso, olha. Mateus capítulo 5. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está morta, roga-te que venha e lhe imponha as mãos para que sare viva. E foi com ele, seguia uma grande multidão e que o apertava. Então, aquela certa mulher veio e tocava no Senhor. Então, vejamos, irmãos, e isso aqui, louvado seja Deus, é muito importante, tá bom, irmãos? Nós temos que perdoar as pessoas. E aqui o Senhor, aquela mulher também que estava com fluxo de sangue, eu acabei aqui, me perdoa, misturei aqui um pouquinho, mas a fé dela, nós estamos falando de fé, ela tocou. E esse homem aqui, esse que veio pedir aqui, dizendo para rogar, porque ele tinha fé em Deus. Então, observa, ele está falando sobre fé.
Então, a fé. Mas nós temos que lembrar que nas nossas orações nós temos que perdoar os ofensores. Perdoa, irmão. E olha, é a área que o inimigo mais ataca, que o diabo mais ataca, é fazer um pecar contra o outro. É um ofender outra pessoa para criar raiva, ira, rancor, dor, entendeu? As mágoas, enfim, a pessoa fica até doente. Tem pessoas que ficam doentes, que é uma oportunidade do inimigo entrar na carne de uma pessoa através das provocações de rancores, dores, aquela pessoa pode entrar num abismo espiritual. Não é verdade, irmãos? Então, Marcos, no capítulo 28, 27, aí, irmãos, ele, no 26 aqui também, ele é muito claro, né? E agora, no 27, aqui nós observamos que eles tornaram a Jerusalém, andando pelo templo, aqui os principais sacerdotes, escribas, ancião, aproxima dele. Aí lá vem esses homens, né? Os homens já chegam perto de Jesus ali, nós observamos que esses sacerdotes, esses escribas, anciães, eles constituíram ali, constituiu o Sindério. Esse órgão, irmão, era diferente dos judeus, composto mais ou menos ali, esses órgãos tinham ali 70 membros, mais ou menos, e que estavam ali, eram representantes, e não era um grupo inteiro, eram só alguns que estavam ali, e a primeira predição da sua morte, Jesus disse que era esses grupos que o levariam à morte. Então, era esses homens, esses grupos que ia levar Jesus à morte, que ia acusar Jesus. Vamos ver isso aqui, irmão, no capítulo 8, versículo 31 de Marcos. Olha o capítulo 8, no versículo 31, que diz assim, ó. E começou a ensinar-lhes e importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos, olha aí, com esse grupo aqui, tá bom? Com os anciãos e principais sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Então, veja, Jesus já mostrou o grupo que iria fazer isso. Quem que ia matar ele? Foi Pilatos? Não, Pilatos nem foi atrás de Jesus. Quem foi esses homens. Então, Jesus, no capítulo 8, ele já anunciou ali que quem ia fazer isso com ele era esse grupo, escribas, principais sacerdotes, os fariseus, e, enfim, está aqui o concílio que fizeram contra Jesus. E logo, nós vemos aqui, na passagem do 28, esses homens que se aproximaram dele, fez essa pergunta arrogante: com qual autoridade faz essas coisas, ou com que tal autoridade para fazer? Quem te deu essa tal autoridade de fazer essas coisas? Então, nós vemos aqui que essas perguntas focalizou, sim, a natureza, né? Com que autoridade? Está querendo saber, né, irmãos? Glória a Deus. De que Jesus, qual é a natureza de Jesus, quem ele é, né? E quem deu essa autoridade a ele? Então, irmão, a autoridade do nosso Senhor Jesus tinha sido questionada desde o começo. Se vocês olharem lá em Marcos, capítulo 1, versículo 22, versículo 27, Marcos capítulo 2, versículo 10, essas coisas provavelmente se referem, irmão, à purificação do templo e à entrada triunfal da cidade. Ali estava dizendo isso, tá bom? E aqui Jesus também vai dar uma resposta para eles. Claro, o Senhor tem resposta também. E Jesus disse, mas Jesus respondendo disse, também eu vos perguntarei. Glória a Deus. Uma coisa, responde-me então, vós, direi, com que autoridade faço essas coisas? O batismo de João era do céu ou dos homens? Responde-me, irmãos. Aqui o Senhor Jesus deu logo a resposta, né? Então o Senhor Jesus quis saber, o batismo de João era do céu ou não, né? Então nós sabemos que o batismo de João, irmão, nós vemos que o ministério de João, de João Batista, ele resume no batismo, entendeu? Veja, qual foi a obra, qual foi o que João fez? Ele fazia batismo, foi o único profeta que fez batismo. Ele estava preparando o caminho do Senhor, seria um anjo do Senhor preparando o caminho para Jesus. Então, irmãos, o batismo de João, ele está resumindo todo o seu ministério em João. Mas, irmãos,
A pergunta que o Senhor Jesus, ele acabou gerando a mesa, ele acabou virando isso. Ele falou, ó, toma de volta isso aqui para vocês. Eu quero saber de vocês agora. Jesus respondendo para ele, perguntando. Então, o Senhor Jesus deu para eles isso, voltando para eles, para o lado dos fariseus ali que estavam perguntando. Bom, se eles acabassem admitindo que o Senhor Jesus foi enviado por Deus, eles também teriam que admitir sobre o Senhor Jesus. Se João foi enviado por Deus, ele também tinha que admitir Jesus, porque está escrito lá que veio João, né? Abriu os caminhos, veio e depois estaria o Senhor Jesus. Mas eles não queriam fazer isso. A resposta deles aqui no 31 foi muito claro. Vejamos que eles arrazoavam, eles se juntou em grupo ali, e razoando entre si, conversando, etc. Se nós disser que é do céu, ele nos dirá, então por que não creste? Se, porém, dissermos que é dos homens, vamos temer, porque todos o sustentam que João é verdadeiramente um profeta. Então, como é que esses judeus, irmãos, eles iriam resolver isso? Bom, sabemos que um profeta, irmãos, tinha uma autoridade do céu. Não tem, irmão? Elias não tinha autoridade do céu. Ele orou a Deus para descer fogo ali no holocausto sobre aqueles soldados. Orou para que não chovesse durante 3 anos e meio. Eliseu também, irmãos. Quanta autoridade, a multiplicação do vinho, aquele exército que cercou Samaria, pediu para cegar os olhos, enfim, quantas autoridades os profetas tinham do céu que Deus entregou. Então, veja, João Batista tinha também autoridade, né, amados? Então, voltando aqui, nós entendemos que se João fosse um profeta de Deus, Jesus seria ainda mais. Então, irmãos, eles estavam indispostos a admitir isso, as autoridades. Então, eles se recusaram a responder. Você viu que coração faccioso que esses homens tinham? Misericórdia, né, amados? E para resumir tudo isso aqui, nós vemos que Jesus pegou e falou: tá bom, se vocês também não diz que não sabem, eu também não vou dizer com qual autoridade eu faço essas coisas. Na verdade, irmão, eles eram tão hipócritas, mas tão hipócritas esses homens, que eles sabiam a autoridade de Jesus. Está escrito em Isaías, capítulo 35, versículos 5 e 6, está muito claro sobre Jesus Cristo, o Messias ali. Eles sabiam. Pode ver que é tão verdade isso, que, olha, irmãos, só para terminar, que eu já tinha aqui terminado, mas eu lembrei de um detalhe. Vamos lá no livro de João. Isso tem que ser marcado aqui. Você quer ver como eles eram hipócritas? Olha no livro de João, no capítulo 3. Olha, vou ler essa passagem aqui que é interessante, sobre o nascimento, né? O novo nascimento, que Jesus vai instruir Nicodemos. Olha o que diz aqui, capítulo 3 de João. E havia entre os fariseus, lembra lá dos fariseus que estavam querendo prender Jesus? Ó, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Não tinha alguns príncipes lá também? Observa. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus. Então, irmãos, se ele falou assim, bem sabemos que é mestre, ele não estava sozinho. Tinha todo aquele concílio observando as escrituras e observando a vida de Jesus, e que tudo estava encaixando. Então, Nicodemos, ele foi secretamente conversar com Jesus. E isso teve uma conversa entre eles antes. Então ele falou: bem sabemos que é vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então já entendeu. E Jesus deu aquela resposta que, na verdade, vos digo que tem que nascer, né? Então, vocês viram isso? Que esse príncipe dos fariseus, junto com os demais, já reconhecia Jesus. Mas por que que eles perseguiam Jesus? Por causa do seu coração era duro, obstinado, dureza de coração, não aceita. Sabe aquela cabeça dura que eles eram? Isso mesmo, preocupado com as coisas materiais, preocupado com as coisas da sua posição, de não perder a sua posição. Ah, irmãos, que Deus nos abençoe bastante. Como hoje nós somos felizes, hoje temos Cristo Jesus. Então é isso que Deus dá graça de passar para todos nós, que o nome do nosso Deus amado
seja sempre glorificado. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. Glória a Jesus. Aleluia.